Eu escolhi um tema para a manhã de hoje, onde vamos tentar fazer uma reflexão a respeito da parábola do semeador. Essa parábola é uma parábola que é apresentada a nós em 3 evangelhos. No evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, existe a citação sobre a parábola das parábolas. Por que ela é considerada a parábola das parábolas? Porque nela reside a raiz de toda a essência das palavras que Cristo nos deixou. Ela nos é o indicativo das nossas atitudes nas mais diferentes situações das nossas vidas. Ela vai representando em cada época, em cada vivência, no nosso lar, nas nossas trocas sociais, no nosso convívio dentro da casa religiosa, qualquer que seja, nas trocas de uma maneira geral. Ela nos dá os elementos para que a gente consiga avaliar se já conseguimos ou não florir as sementes que Cristo, há 2000 anos, nos trouxe. Como será que essas sementes estão em nossos corações? Elas estão brotando? Elas estão germinando ou não? Elas simbolizam, já através de nossas atitudes, um resquício, uma possibilidade da salvação? Ou, por não terem germinado, ainda estamos vivenciando situações que a gente poderia identificar como a perdição, né? É um questionamento importante. E nos leva a um departamento extremamente imprevisível, que é o departamento do nosso livre-arbítrio. Todos nós, como é apontado pela doutrina espírita, fomos criados simples e ignorantes. E Deus, em sua bondade, vejam a amplitude disso. Fomos criados simples e ignorantes, conhecemos o nosso início e conhecemos o nosso fim, destinados à angelitude, destinados a vivenciarmos a plenitude de todas as virtudes que Cristo nos apontou. Neste caminho, temos como guia a nossa consciência. Nós temos gravada em nossa consciência a lei que vai nortear os nossos comportamentos. Que lei que é essa? A lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Isso resume todas as leis e profetas. Isso resume tudo o que Cristo nos ensinou. Então, dentro deste processo de evolução, nós podemos nos posicionar, como nós vamos ver hoje na parábola do semeador, de várias formas, né? Então, começando. Eis que o semeador saiu a semear. Quem que é o semeador? Semeador é Deus e todos os que Ele nos enviou para nos lembrarmos desta lei inscrita em nossa consciência. Semeador é Deus, é Jesus, são todos os profetas. Semeador no nosso dia a dia são todos aqueles que tentam nos lembrar de que precisamos nortear o nosso comportamento em cima da lei do amor. Então nós somos constantemente semeados. Lançam sobre nós diariamente, numa prece, numa mensagem, numa música, numa leitura, né? Lançam constantemente sobre nós essas sementes. Então, Deus é esse semeador. Como nós fomos, como que a gente se permitiu ser semeado por essas sementes, né? Porque constantemente nós somos semeados e nos tornamos, no nosso dia a dia, semeadores. Vamos tentar refletir com a parábola de hoje como somos semeados e como somos semeadores. Então, indo um pouco mais à frente. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. O que Jesus quis dizer com essa parte da parábola? Essa parte da parábola representa todos nós, humanos, que já entramos em contato com a palavra de Deus, com a lei do amor e negligenciamos essas palavras.
Ela representa todos nós humanos que ainda estamos investindo excessivamente nas questões materiais. Nós temos as questões materiais e as questões espirituais. E como temos gravado em nosso coração e nossa consciência a lei do amor, tá? Nós precisamos a cada dia nos envolvermos cada vez mais com as questões espirituais, porque trazemos latentes em nosso coração e consciência o germe, gente, de todas as virtudes que precisamos desenvolver neste caminho entre a ignorância e a simplicidade e a angelitude. Então, muitos de nós, diante dessa lei, diante de tudo que a gente ouve, diante dos semeadores, nos comportamos como essas sementes que caminham, que caíram à beira do caminho. Não encontram terra, morrem. E as aves vêm e comem essa semente. Quem são essas aves? Essas aves simbolizam todos os humanos, encarnados e desencarnados, que tentam tirar de nós essa possibilidade. Sabe aquele amigo que muitas vezes, ouvindo junto com a gente alguma palavra iluminada, diz assim: ah, isso é bobagem, isso é besteira, você vai se fiar nisso? Vamos festar, hã? É todo encarnado que tenta, de uma forma ou de outra, nos desvirtuar do caminho do desenvolvimento das virtudes. É todo humano que excita em nós e incita em nós os prazeres materiais e mundanos. E aí, dentro da doutrina espírita, a gente sabe que temos também os nossos irmãos desencarnados, que ainda por se envolverem excessivamente com os prazeres mundanos, também representam essas aves e ficam, muitas vezes, em nossos ouvidos de uma forma imperceptível para nós, tá? Mas sentida pela nossa antena, vamos dizer assim, nos dizendo: para que isso? Você vai ao centro hoje? Ah, mas que é isso? Lá só se fala bobagem. Vamos festar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, essas aves são todos aqueles encarnados ou desencarnados que tentam nos desviar do caminho que Cristo nos indicou. Indo um pouco mais à frente na parábola, né? E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu. Porque tinha terra, mas ela não era funda. Mas vindo o sol, queimou-a, secou-a, porque não tinha raiz. O que Cristo quis nos indicar com essa passagem? É muito interessante porque essa passagem, ela cai como uma luva em tudo que nós estamos vivendo agora, né? Ela representa todos nós humanos que já ouvimos a palavra, que já acreditamos racionalmente, mas ainda não fizemos uma conexão com os nossos sentimentos. Todos nós humanos que frequentamos qualquer segmento religioso, seja o espírita, seja o católico, seja o evangélico, seja o muçulmano, qualquer segmento religioso. E que, ao conhecermos aquela forma de interpretar a lei de Deus, nos envolvemos, nos apaixonamos e muitas vezes nos fanatizamos, acreditando que, seguindo religiosamente aquelas orientações, vamos ser salvos. Vamos ser salvos. Tá? Então, é aquele espírita que acredita que se vier toda quinta-feira na palestra do Simão, se tomar todo o passe, se tomar um monte de água fluidificada, se fazer o seu evangelho religiosamente em sua casa, pronto. Ele já está galgando um patamar a mais a nível evolutivo, tanto dentro do espiritismo como dentro de qualquer segmento religioso. Só que, o que acontece? Acontece que essa semente é uma semente que germina até, mas a raiz é muito frágil. E vem o sol. E o sol queima essa raiz. O que é esse sol? O sol são todas as intempéries que vivenciamos em nosso dia a dia. São as provas e expiações.
sem as quais não evoluímos. Então, nós vemos, volto a dizer, dentro de qualquer segmento religioso, nós vemos o bom espírita, que na hora da provação se revolta. Nós vemos o bom católico, que na hora da provação se revolta. O bom muçulmano, o bom evangélico, que na hora da provação se revolta. Na hora da provação, não consegue exercitar o amor a Deus. O que é o amor a Deus? Amor a Deus é o entendimento de que a lei dele é correta, perfeita. Nunca podemos nos esquecer que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Estamos, queridos irmãos em Cristo, passando por um período de um sol muito intenso, o sol da Covid-19. Quantos conhecidos, quantos amigos que têm se desesperado com este sol intenso que tem abatido sobre toda a humanidade? Quantos nessa hora estão tendo um comportamento como o ser humano desta parte desta parábola? Que estão extremamente amedrontados, que estão paralisados. Eu não quero dizer com isso que não devamos tomar todos os indicados. Sim, ajuda-te que o céu te ajudará. Se você estiver fazendo a sua parte, é importante que você confie. Nós estamos vivenciando um período de muitas patologias sendo exacerbadas em relação às questões do pânico, de depressão, aumento do número de suicídios, por uma total entrega ao medo, por uma total vivência do não amor a Deus. Pessoas que se diziam religiosas, que muitas vezes frequentadores assíduos de vários templos religiosos. Então, o que é importante entender? E nesse sentido a doutrina espírita traz uma luz, né? Todos nós, quando encarnamos com um projeto reencarnatório. Dentro desse projeto reencarnatório, nós temos dia para encarnar e data para desencarnar. Às vezes, a providência divina nos dá uma moratória. Às vezes, por um trabalho intensivo no bem, às vezes a providência divina entende que é importante, vale a pena estender um pouco este prazo. E nos dá uma moratória, pequena, mas uma moratória. Só que muitas vezes esse prazo é antecipado. Sempre que ele é antecipado como resultado do nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio que nos desarmonizou com a lei do amor. Se eu me envolvo com vícios excessivos e leso o meu corpo, eu estou minimizando a minha força vital. E talvez eu não consiga, é mais ou menos assim. Nasci com o tanque cheio para fazer uma viagem de Presidente Prudente para São Paulo. Tá certinho para eu chegar até lá. Se eu correr demais, se eu brecar demais, se eu fizer peripécias no caminho e gastar mais combustível, talvez eu não chegue na reta final, né? Agora, se eu for harmonioso, com calma, talvez eu chegue com combustível suficiente até para ir um pouquinho a mais. Então, como que nós estamos vivenciando os sóis que sempre abatem sobre a nossa vida? Como? Voltando àquele raciocínio de que temos dia, não diria dia, mas data para o desencarne, entendam o seguinte: se eu, Alcione, tiver que desencarnar mês seguinte, eu vou desencarnar. Por um acidente de trânsito, porque eu vou cair, vou bater a cabeça, ou por Covid-19, que é um instrumento que talvez hoje, ou daqui 15 dias, ou uma semana, a espiritualidade se utilize para que se cumpra o meu projeto reencarnatório. Pensem com carinho nisso e tenham a confiança de que tudo está como tem que ser. Tenham a confiança de que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Isso tem que ser uma tônica para o nosso dia a dia, porque senão isso traz muito desespero. Então, quantos que já conhecemos a palavra, já sabemos sim que precisamos nortear o nosso comportamento e até conseguimos, até que venha a primeira aprovação.
Aprovação da Covid, aprovação da doença, aprovação de uma dificuldade financeira, aprovação afetiva do abandono de um afeto querido, aprovação de uma dificuldade com um filho, com um cônjuge, né? Então, vamos prestar atenção em que situação das nossas vidas este pedaço da parábola nos cabe. E aí, quando a gente vai um pouco além na parábola, né, ela diz assim: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. O que Jesus quis dizer com isso? Quais são os espinhos? Os espinhos vêm do nosso egoísmo. Nós temos o amor, que é o pai de todas as virtudes. Todas as virtudes cristãs têm como base o amor. E nós temos o egoísmo, que é o pai de todos os vícios morais. Do egoísmo surgem todos os outros vícios. Orgulho, vaidade, ciúme, inveja, é uma lista imensa, né? Dos vícios morais. Quantos de nós, também dentro de qualquer segmento religioso, já entendemos que o caminho é aquele, já entendemos que uma determinada situação eu precisaria ceder a um parceiro, ceder a uma parceira, eu deveria entender que aquela minha forma de ver e de enxergar as coisas dentro de um templo religioso, dentro do meu núcleo familiar, dentro do meu trabalho, tá? Não é a correta, tá? Mas por orgulho, por vaidade, por prepotência, eu deixo essa percepção ser sufocada, como a semente que foi sufocada pelos espinhos. Então, quantos espinhos nós temos ainda dentro do nosso coração? Eu vou dizer a vocês que muitos, todos nós, porque estamos em processo evolutivo. Não somos seres perfeitos, estamos em processo evolutivo. Então, da mesma forma que precisamos cuidar das aves que comem as sementes, que são aqueles parceiros, compadres, colegas, né? Encarnados e desencarnados, que sempre tentam nos desviar e comer essas sementes que são plantadas constantemente. Da mesma forma que precisamos tomar conta e aceitar o sol que vem constantemente em nossa vida, nós precisamos prestar atenção nos espinhos que estão dentro de nós. Porque esses espinhos abrem espaço para as aves e abrem espaço para o inconformismo com as provações e provas e expiações que constantemente vamos passar, até que consigamos chegar à angelitude para a qual fomos predestinados. Bom, indo um pouco à frente, e outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Finalmente, nessa parte da parábola, Jesus nos aponta que sim, já existem corações e mentes que se deixam semear. Já existem corações e mentes que já são um terreno fértil para que a palavra do amor, a semente do amor floresça. Uns 100% de aproveitamento, outros um pouco menos. E esse aproveitamento vai depender do grau de consciência de cada um. O que é muito importante nós entendermos? Eu gosto sempre de usar uma analogia, né? Se nós tivermos a habilidade de malabares, né, e de controlar aqui 10 laranjas rodando, ótimo, eu tenho essa habilidade. Se eu não tenho, se contente com uma, mas faça bem feito com uma. Porque a hora que você adquirir a habilidade de controlar uma, você pode pôr a segunda, você pode pôr a terceira. Então, neste processo, o que é vital? O processo do autoconhecimento. Cada um sabe onde o calo aperta. O que é uma grande dificuldade para mim, pode não ser para você, para você, para você, para você, para você. O que é uma grande dificuldade para mim, pode não ser para vocês. E muitas vezes é essa grande dificuldade que vai nortear o meu caminho. E que eu preciso estar muito atenta a essa grande dificuldade.
Então, muitas vezes, para o outro pode parecer bobagem, o que para mim é uma grande dificuldade. Só que essa grande dificuldade é fruto do meu processo reencarnatório. Então, nós só podemos elaborar um mapa do que precisamos fazer para que essas sementes possam florescer em nossos corações através do processo do autoconhecimento. O processo do autoconhecimento significa identificar que estamos egoístas. Eu não disse lá atrás que somos criados simples e ignorantes, com todos os germes das virtudes à nossa disposição? Então, é importante a gente entender, é diferente, gente. Por exemplo, eu falo assim, ai, como eu sou invejosa. Ou eu poder admitir como eu estou invejosa. Porque o estar significa que eu posso alterar. Significa um trabalho e não efetivar uma situação. Por isso é muito difícil o processo de autoconhecimento, de autotransformação. Porque é muito difícil para a gente se reconhecer sendo aquilo. Mas quando eu mudo, eu flexibilizo e entendo que eu estou e que por estar eu posso alterar. Porque cada vício que eu reconheço que eu estou com ele, eu tenho uma ampla possibilidade de alterações para me levar à virtude correlata. Se eu sou invejoso, eu preciso me esforçar a desenvolver o regozijo com o bem do outro. Se eu sou vaidoso, eu preciso me esforçar a desenvolver a humildade. Se eu sou maledicente, eu preciso me esforçar e desenvolver a boca fechada e tentar, à medida do possível, trazer algo positivo daquela pessoa, né? Que talvez fosse o alvo da minha maledicência. Se eu sou egoísta, eu preciso me esforçar em doar. É fácil? Não, é muito difícil. É um processo que dói. Por isso, muitos de nós nos acomodamos com os espinhos. E ficamos nos protegendo com esses espinhos. Por quê? É um processo doloroso. É um processo doloroso, mas a hora que nos colocamos a caminho. Eu costumo dizer, né, que quando nos colocamos a caminho e de verdade nos colocamos à disposição de sermos semeados, levanta a mão e pede ajuda. Sempre teremos um grande número imenso de espíritos amigos, benfeitores, semeadores do Cristo, a pegarem nas nossas mãos. Sempre, constantemente, não podemos nos esquecer disso. Não estamos sós. Só que, em função do medo que temos do sou ruim, ou sou, né, qualquer tipo de vício que a gente, em função deste receio, nós nos aprisionamos e fechamos o canal de comunicação com esses semeadores que poderiam nos tirar dessa situação. E abrimos espaço de comunicação às aves que vêm comer essas sementes tão prósperas que o cristianismo nos plantou. Então, até aqui, nessa parábola, né, ela foca na questão do como somos semeados. Como? Em nosso dia a dia, através de várias situações somos semeados. Queridos, até quando a gente acorda, né, e pega uma condução ou a pé e se coloca a caminho, nós somos semeados pela luz do sol, pelo vento, pela beleza da natureza. Nós somos semeados por essa coisa maravilhosa neste período em Presidente Prudente, que são os ipês rosas. Quando você olha aquilo e se, vamos dizer assim, inunda daquela beleza, estamos sendo semeados pela presença de Deus em nossas vidas. Então, até aqui a reflexão é: em que parte dessa parábola eu me encaixo? Eu diria a vocês que nos encaixamos em todas elas. Eu diria a vocês que o nosso processo evolutivo é um processo. Por ser um processo, ora temos maior dificuldade nisso ou naquilo. Às vezes eu tenho maior dificuldade em relação à inveja dentro do meu núcleo familiar, mas fora não.
Às vezes eu tenho mais dificuldade em relação ao egoísmo dentro, entende? Então, assim, às vezes, as nossas dificuldades, elas não são sempre as mesmas. Elas existem, mas elas são maiores ou menores, dependendo da situação que a gente está vivenciando. Dependendo do representativo que aquelas pessoas com as quais eu convivo têm para mim e para o meu processo evolutivo. Então, como que estamos sendo semeados? Reflitam com muito carinho sobre as pedras, os espinhos, as aves, os sóis das nossas vidas. Vamos refletir como estão essas sementes dentro do nosso coração. E aí uma outra reflexão importante é: quando e como somos semeadores? Nós não conseguimos dar o que ainda não temos. Por isso, né, a profundidade da fala de Cristo, né, amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Este como indica todo este caminho. Eu não posso dar o que eu ainda não tenho. Ele não diz ama ao próximo acima de ti mesmo ou abaixo de ti mesmo, é o como. O como pressupõe isso já tem que existir. Eu tenho que ter algo já certo, estabelecido dentro de mim, para fazer outra como aquilo. Então, ok. Se eu consigo abrir espaço para a semeadura de Jesus, eu vou conseguir ser um bom semeador. Eu sou um semeador no reduto do meu lar. Eu sou um semeador com meu parceiro. Tendo paciência, tendo compreensão. Focando no bem maior, na família, em projetos. Eu sou um semeador tendo paciência, comprometimento com os meus filhos. Tentando limpar, tentando aproximar a comunicação. Eu sou um semeador quando eu passo a informação do Evangelho de Jesus, que é o maior tratado de psicologia que existe. Quando nós conseguirmos nortear os nossos comportamentos em cima do Evangelho de Jesus, não vai ter trabalho para mim, nem para psiquiatra na face da Terra. Por quê? Porque Jesus é o maior terapeuta. Ele é o maior terapeuta. Então, será que nós estamos conseguindo levar a mensagem de Jesus dentro do nosso núcleo familiar? Quinta-feira o Simão falou sobre as dificuldades familiares, né? A crise na família. E ele falou muito bem sobre isso, né? Nós tentamos instrumentalizar os nossos filhos em relação a uma série de coisas, mas raramente os instrumentalizamos diante da lei do amor de Cristo. Então, ponto de interrogação: como estamos sendo como semeadores no reduto do nosso lar? Segundo, nosso ambiente de trabalho. Quem tem um ambiente de trabalho fora, ou quem trabalha de uma forma autônoma e lida com outras pessoas, né? Quem trabalha dentro de casa, né? E lida com a sua casa, com as suas coisas no dia a dia, né? Como que eu estou semeando as sementes que já abri para que Jesus semeie em meu coração? Ou não? Como que eu estou sendo com o meu colega de trabalho que é impertinente, que me passa o trabalho dele, que tenta passar a perna em mim? Como? Precisamos estar atento no que o outro representa para nós, para refletirmos sobre isso e tentarmos elaborar essa representação para podermos ser para ele semeadores do amor. Estamos fazendo isso? No espaço religioso e assistencial, como convivemos com os nossos parceiros de ideal, em qualquer segmento religioso? Com fofoca? Alimentando o falaram, disseram, ou nos tornando discretos, fazendo uma oração diante da dificuldade do outro? Trabalhamos como verdadeiros parceiros de Cristo, lidando com as nossas dificuldades mais profundas, delegando a todos que já possam assumir algumas atitudes e algumas atividades ou não. Jesus, em sua magnitude de amor, delegou o trabalho a 12 apóstolos.
perante os nossos olhos, sem a mínima condição, mas que ele enxergava neles o potencial. Paulo de Tarso, o maior divulgador do cristianismo, foi um seguidor de Cristo que aparentemente não tinha a menor condição. Então, como estamos lidando com isto dentro do nosso lar, dentro do nosso processo de trabalho e dentro da casa espírita? Né? Vamos potencializar o nosso filho, o que ele já pode, o nosso parceiro de trabalho, o que ele já pode, o nosso companheiro dentro da casa espírita, dentro do segmento evangélico, católico, qualquer que seja, dentro do que ele já pode. Tá? Como Cristo um dia potencializou 12, aparentemente tão sem recursos. Né? Eu vou aqui fazer uma sugestão, né? Não sei, é uma propaganda, tá, gente? Não estamos ganhando para isso. Assistam a série da Netflix, Maria Madalena. É uma série que retrata de uma forma romanceada a vida de Madalena, né? Mas de uma forma muito ímpar e fidedigna. O início da pregação de Jesus. E lá a gente toma essa consciência, muito interessante, né? Ele buscando cada um dos apóstolos, e os apóstolos nas mais variadas situações, explicitando os seus espinhos internos, e ele os potencializando, É um exemplo de como devemos agir diante dos nossos parceiros de religiosidade. Nós também somos semeadores, gente, no trânsito, nas trocas sociais, né? Será que a gente tem paciência, né? Será que a gente se irrita? Será que a gente fica bravo, né? Eu não tiro uma nota muito boa nesse quesito, né? Sabe aquela história de você estar aqui e a pessoa que andar mais devagarzinho, ela vai onde ela teria que andar mais rapidinho, né? Isso faz com que muitos espinhos internos apareçam, o espírito da impaciência, o espinho da impaciência, né? Eu acho muito engraçado uma colocação do Haroldo Dutra, grande palestrante espírita. Ele conta que ele estava com o filho mais novo no carro, né? E do nada uma pessoa fecha o carro dele, e assim ele teve que dar teve que ter aquela agilidade para que não ocorresse um acidente. Ele abre o vidro do carro e ele já se preparou, né, para aquela reação espinhosa, né? O filho olhou para ele: pai, e se ele for uma pessoa que assiste às suas palestras? Diz que na hora ele baixou o vidro: meu filho. Né? Então, assim somos nós. Semeamos no trânsito, semeamos nas nossas trocas sociais. Nós conseguimos nas nossas trocas sociais, quando aquele grupo de amigas está reunido e fofocando, nós entramos na fofoca ou já conseguimos semear, fechando a boca, tentando pontuar eventualmente uma característica positiva daquela pessoa que está sendo criticada. Então, como estamos sendo como semeadores? Bom, tentando concluir, na manhã de hoje, vamos refletir. Como estamos sendo como terra? Estamos sendo uma terra fértil? As sementes que constantemente Jesus nos envia? Estamos sendo? Vamos fazer uma reflexão nas mais variadas etapas dessa parábola. Em qual delas a gente se encaixa e em que situações? E um pouco mais à frente, que isso nos sirva de direcionamento ao processo de autorreflexão. E depois do processo de autorreflexão, ao processo da tentativa da alteração interna. O que é importante a gente entender? Muitas vezes a gente se acomoda assim, né? Eu não sou, vai fazer o quê? Tá? Precisamos entender que todo o processo de alteração começa aqui, numa tomada de decisão. Eu preciso tomar a decisão de perdoar alguém. Eu preciso tomar a decisão de me perdoar.
Eu preciso tomar a decisão de ser menos impulsivo, menos agressivo, menos invejoso, menos maledicente. Eu preciso tomar a decisão. A partir do momento que eu tomo a decisão, se inicia o processo da alteração, da transformação interna. Então, o primeiro é a tentativa do conhecimento. Eu preciso ter um mapa. O que eu preciso alterar? E essa parábola nos dá, na essência, este mapa, desde que a gente tenha ouvidos para ouvir e olhos para ver. Ela nos dá essa essência. Então, onde eu preciso me propor a um processo de autotransformação? Identifiquei? Tá. Imponha a tua percepção racional. Toda vez que você sabe que naquela situação é a hora que você cai na armadilha da fofoca, morde a língua. Tem que ser racional, tem que ser um esforço. 1 vez, 2, 10, 20 mil, 10 mil. Quando você menos perceber, aquela alteração já vai se incorporar às suas características. Então, é um processo, não é mágico, como muitos de nós acreditam. E por ser um processo, demora. E por demorar, muitos de nós, às vezes, perdem a paciência, né? Então, meus queridos amigos, eu gostaria de concluir, deixando a vocês uma reflexão sobre a música que tocava antes da minha fala. É aquela música O Homem, do Roberto Carlos, que a letra foi uma psicografia de Emmanuel, recebida por Chico Xavier. E diz que quando aqui ele passou, muitas sementes ele deixou. E que um dia ele vai retornar para avaliar quais dessas sementes floriram ou não. Cristo volta. Ele volta a cada término de um processo reencarnatório. Cada vez que desencarnamos, vamos entrar em contato com a nossa história, a nossa consciência, que tem a lei, a nossa consciência, que é a fala de Cristo viva dentro de nós, vai fazer nós nos encontrarmos com Ele. E vai fazer com que a gente avalie quais foram as sementes, mestre amado, que eu consegui deixar florir. Eu espero, do fundo do meu coração, que todos nós possamos ser um jardim florido para todos os que convivam com a gente. Que Jesus nos abençoe.